Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Amém, Jesus. Ainda não é. Vamos tirar uma. Vamos tirar uma palavra? Tira uma palavra. Para ver se vai. Deixa eu ver o que você tira. Qual você quer? Só um?
Aí vai ler. Hebreus 11, 1, mexe aí, por favor. Ele é o cameraman. A Cameraman. fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a gente tem que acreditar em Deus, mesmo quando as coisas ruins acontecem, tá bom? Cleia, vê se está enquadrado. Tá. Se eu vier para cá, está enquadrado ainda? Para cá? Ainda tá? Não, então beleza, limite é a cadeira, então. Tá, e para cá? Até aqui? Pegando cabeça, tudo? Beleza. Meninas, essa semana a gente estava conversando, tá ligado o microfone, né? Essa semana a gente estava conversando e ontem o Senhor nos deu uma palavra sobre o filho pródigo. Coloca sua bolsa ali do lado. A igreja não está cheia hoje. E você sabe que a nossa oração, Raquel, ela tem sido sempre para que Deus traga só quem é para vir. Ontem eu liguei para a Cleia, mandei uma mensagem para ela e falei, Cleia, convida quem você desejar. Eu mandei mensagem para algumas pessoas, mas é quem o Espírito Santo traz. Eu fui bem específico para a Cleia, eu falei, hoje é uma palavra difícil, então assim, não é qualquer um que pode ouvir, às vezes você afasta pessoas com o tipo de palavra que vai ser pregada hoje, porque é uma palavra que ela é um pouco mais séria. E é o que o Senhor falou ontem de uma maneira mais branda e basicamente ele falou que quando a gente está conectado nele a gente multiplica. Só que existe o outro lado da moeda, que a gente tem que se importar tanto quanto a parte boa, a gente tem que se importar com a parte ruim, os riscos de não estar conectado. E ontem eu falei, Senhor, me entrega uma palavra para levar amanhã. Voltei, Clé. Me entrega uma palavra para eu levar amanhã. E eu fiquei pensando na palavra do dia anterior e o Senhor falou para mim, Calil, qual que é a dúvida que ficou de ontem? Porque ontem nós falamos do que acontece quando a gente está conectado. E ficou uma dúvida no ar. Eu estou conectado? Porque ontem a gente falou de quem está conectado e de como voltar. Mas a gente não falou o que é estar conectado. Muitas vezes a gente acha que está conectado e não está. Muitas vezes a gente pensa estar conectado e não está. E aí eu separei essa base bíblica aqui para vocês, João 15, do 1 ao 12, Mateus 7, do 16 ao 20 e Tiago 3, do 11 ao 12. E eu quero ler com vocês essas passagens para que a gente entre no ritmo. Depois eu vou estar lendo as passagens ao longo da pregação, mas eu quero que vocês entendam o escopo geral, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando no coração de vocês já através da própria palavra. João 15, 1 ao 12. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam em meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros, assim como eu os amei. E aqui a gente encerra, depois vocês podem continuar lendo o capítulo, ele tem todo um contexto que é voltado para isso, mas estou sentindo no coração de não colocar esse contexto hoje, porque senão vira vigília, tá? Mateus 7, 16 a 20. Não que seja ruim a vigília. Na verdade é bom, mas Eclesiastes fala que para tudo há um tempo, né? Sim. Mateus 7, do 16 ao 20. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas do espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvore ruins dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E para a gente finalizar, Tiago 3, 11 e 12, que para mim é um dos livros que mais traz embate contra a gente. Pede, por favor, para o Samir desligar o som ou abaixar bem e fecha a porta dele, por favor. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E se a gente for buscar na Bíblia, a gente vai encontrar muito mais exemplos que falem disso que eu estou falando para vocês. Mas veja que Jesus, em cada ponto, ele usou água, ele usou videira, ele usou árvore e ele usou ramo. Então existem diferenças sutis na história que vão levar a gente a ter uma compreensão mais ampla. Porque ontem eu estava pensando da questão da Bíblia. A Bíblia basicamente é um resumo que a gente consegue expandir. É como se Cristo desse para a gente um arquivo comprimido, uma apresentação. Deus deu para a gente, a Bíblia é nada mais, nada menos não, é muito forte, mas ao meu entendimento, é como se fosse um PowerPoint, uma apresentação onde você não coloca tudo, você coloca só os títulos. E Deus vai revelando no nosso coração o que está escrito conforme você busca, conforme você se aproxima dele. Eu gosto muito daquela comparação da caixinha de som. Se você tem uma música acontecendo a 20 quarteirões daqui, você ouve o barulho, mas não entende nada. Quando você vai a 10 quarteirões, você começa a entender uma ou outra palavra, entende um pouco mais a melodia. Quando você está pertinho, você consegue entender cada palavra do que está sendo falado. Então, conforme a gente se aproxima, conforme a gente se conecta no tronco principal, a gente começa a receber seiva pura, a gente começa a entender o que a caixa de som está falando de maneira mais clara, e aí quando o PowerPoint cria o texto. Olha que interessante, quem que é a videira verdadeira? Cristo. Se tem uma verdadeira, o que vocês entendem que tem as? Tem as falsas. Então isso é muito importante. Será que a videira que eu estou conectado é verdadeira? Porque tem muito lugar pregando de Jesus. Tem igrejas pregando de Jesus, mas um Jesus permissivo. Um Jesus que permite pecado, um Jesus que permite heresia. Existem videiras assim, que parecem que dão uvas, mas não é bem uva. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Olha que interessante, quem corta o ramo é o agricultor não é Jesus, o agricultor é Jeová. Ah, Calil, mas são 3 em 1, ok, sim, se a gente fizer uma analogia como Cristo é um pai, Jesus é Deus, e tem lugares hereges que parecem videira, mas não são, que falam que Jesus não é Deus. Quem está cortando é Jeová, Jeová corta aquele que está em Jesus. Veja que ele corta todo o ramo que estando em Jesus não der fruto. Isso significa que tem ramos em Cristo que não está dando fruto. E o que ele fala? Que Deus corta. Ali o Deus corta.
Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente está na igreja, a gente está orando, a gente está buscando, mas, meu amigo, logo, logo você vai ser cortado, porque não tem fruto. E a gente vai falar o que é fruto, vamos discorrer um pouquinho disso também. E a gente pensa, será que eu estou dando fruto? Porque se você não tiver, mais cedo ou mais tarde, o agricultor, Jeová, ele é o amor. Mas você vê a figura de Jesus mais como o amor encarnado, e Jeová, se você pegar na Bíblia Jeová, você vai ver ele mais como exemplo de justiça. Então, Jesus, ele vem e ele está dando seiva. Jesus está dando seiva para o galho infrutífero. O pai vê Jesus dando seiva para um galho que não produz, ele vai lá e corta. Para que vai ficar gastando energia com quem não dá fruto? Então, isso é muito importante. Jeová corta aquele que já está em Jesus. Veja que ele está falando de quem está de fato. Ele não está falando de alguém que não está. Ele não corta quem não está. Ele está cortando quem está. Ele está tirando o trigo? É, porque tem o joio e o trigo. Aqui ele está falando que ele está tirando o trigo que não está produzindo. Tem trigo que vai rodar. Porém, não frutifica. É possível estar em Jesus e não dar frutos. E aí, uma coisa que me interessa muito é que Jesus ele vai trazendo os temas dele de acordo com quem ele está pregando. E aí eu falei, cara, eu não preciso ficar só na Bíblia. Cuidado que isso daí tem cara de heresia, mas não é. Calma que eu vou explicar, tá? Jesus está falando de botânica. Por que muitas pessoas não entendem a Bíblia? Porque elas não vão tentar compreender qual que é o contexto da época. Se eu fosse pregar para um dentista, eu sei lá, talvez eu falaria que Jesus é a broca que tira a cárie. Então Jesus ele levava o contexto para dentro do que ele estava falando. Só que para alguém entender a pregação que Jesus está pregando para um dentista, ele precisa de entender de odontologia. Para eu entender o que Jesus estava falando com agricultores, eu preciso entender de botânica e de agricultura. Tá piscando aqui ainda, né? Tá. Então eu preciso entender de botânica e agricultura. E aí o que eu fiz? Fui estudar botânica e agricultura. Quem que deu a botânica não foi Deus? Então, claro que talvez seria heresia eu chamar a botânica de Bíblia, mas Deus criou. Não deixa de ter palavra de Deus na botânica, não deixa de ter palavra de Deus numa árvore, não deixa de ter palavra de Deus num passarinho. Porque quem criou tudo isso foi a palavra de Deus. Se você vê a perfeição de um animal, você vai ver que é impossível aquilo ter acontecido por evolução. É impossível, não tem como. Então, quando eu pego e passo a estudar a ciência, eu comprovo que há Deus em tudo. E aí eu fui atrás da botânica para conseguir entender melhor o que Jesus estava falando ali. A gente tem que partir do princípio que Deus é justo, é amor, mas é justiça também. Tem igrejas hoje que, Deus é amor. É, mas ele também é justiça. Tem igreja hoje que passa a mão na cabeça de pastor pecador. Galho que não dá fruto suga energia que deveria ir para galho bom. Gente, toda igreja tem uns irmãos abençoados que estraga toda a comunidade. Toda igreja tem isso. Só que Deus ele é um Deus de amor, que nem a gente fala. Deus dá uma chance, dá duas chances, dá três chances. Daqui a pouquinho Deus tira a mão e esse irmão se desvia. Fica doente, morre, tem uma mazela da vida aí. Vocês já pararam para ver o que aconteceu? Por que Deus tirou aquele irmão da igreja? Se você for discorrer na vida, você fala, Calil, mas toda doença é pecado? Não. O caso de Jó mesmo não foi, tem caso que Jesus cita que não foi. Mas isso não significa que pecado não traz doença. Não é porque tem a exceção, que foi como Jó e como aquele que perguntaram, este ou seus pais pecaram? Lembra do cego? E ele falou, nem este nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Tem esses casos. Só que Jesus também fala, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o fato de você estar doente e não ser pecado é exceção, não é regra. Geralmente quem fica com câncer está colhendo fruto de pecado, geralmente quem quebra uma perna está colhendo fruto de pecado, quem é roubado está colhendo fruto de pecado, quem é traído pelo marido ou pela esposa está colhendo fruto de pecado, quem sofre qualquer tipo de mazela dessa vida, geralmente está colhendo fruto de pecado. E como eu disse, há exceções e há gente que colhe mazelas por estar servindo a Deus também. Então assim, aí a gente entra num tema muito profundo que para discorrer é longo. Senão Paulo era pecador, que ele estava levando chibatada o tempo todo, né, coitado. Coitado não, né? Glória a Deus pela vida dele, porque ele e ele tinha um espinho na... Só que Paulo tinha um espinho na carne, sabe por quê? Para conter o orgulho dele por conta do tanto de poder que Deus usava. Então até Paulo... Mas Paulo antes de se converter era um pecador. Oi? Mas Paulo antes de se converter era um pecador. Paulo antes de se converter era um pecador. E depois que ele... E uma coisa importante que eu penso, que isso eu não tenho certeza porque eu não conheço todas as regras espirituais, mas eu tomo pela minha vida. Até hoje eu colho frutos da época que eu pecava.
da época que eu me afastei de Cristo. Até hoje eu sofro por conta do tempo perdido e de outras coisas mais. Esses dias eu estava rodando umas fotinhas do meu celular e eu viajava muito. Eu chegava a ficar 45 dias fora de casa. E eu olhei lá e meu filho, eu fui tomar consciência de Cristo quando meu filho tinha 2 anos. Eu deixava minha esposa sozinha, eu deixava meu filho sozinho. E eu olhava para minha foto, eu olhei com ódio para minha foto. Eu falei, cara, como você era idiota. Eu olhava aquela foto e eu ficava com raiva de mim, do outro eu. Mas eu ficava com raiva, por quê? E até hoje eu colho essas dores. Por quê? Porque eu plantei uma semente ruim. Eu plantei uma semente ruim e eu colhi. Então assim, mas voltando aqui, quem está sofrendo muitas vezes, geralmente é porque está em pecado. Geralmente é porque tá fazendo alguma coisa que está indo contrário à Bíblia. E galho que não dá fruto, ele está sugando a energia de quem quer ir para o bom. Quer ver uma forma de sugar energia que é muito comum? Para quem que o pastor tem que dar mais atenção? Para o problemático. E tá tudo bem, a gente chega problemático na igreja. A gente precisa desse carinho mais próximo, a gente precisa de um suporte. Pô, mas tem irmão que está 10 anos precisando de suporte. Ô meu amigo, já está na hora do senhor dar suporte, entendeu? Quando os novos estão chegando, precisa de atenção e não consegue porque Sim. o outro está sugando. Agora vamos combinar, Cléia. Nós já estamos mais maduros na fé, e não quero falar isso com soberba, mas estamos mais maduros que alguns. Você concorda que às vezes a gente também precisa do pastor? Sim. Só que às vezes o pastor está resolvendo 30 problemas do irmãozinho e não pode resolver um da liderança. Entendeu? Então, esse irmão que só suga e nada oferece, ele vive de esquentar banco da igreja, esse irmão uma hora Deus corta. Quantas pessoas vocês já ouviram que fica indo e voltando para Jesus, uma hora Deus mata, literalmente. Deus ceifa. E a Bíblia fala isso, que tem pecado que é para a morte, e eu tenho esse entendimento, que o pecado para a morte é aquele irmão que não se converte, ele vai perder a salvação? Eu não creio que ele perde a salvação, tá? Posso estar errado? Posso, mas eu não creio que ele perde a salvação, mas eu creio que Deus mata para ele parar de dar trabalho. Porque pensa, tem 99 ovelhas, uma foge. Jesus, ele com todo amor e carinho, vai lá buscar aquela. Aí ela foge de novo, aí ele vai buscar aquela. Aí ele vai lá de novo, vai buscar ela. E as 99? Toda vez que essa bendita vaza, as ovelhas ficam sem o pastor. Então assim, não é que não tem que ir buscar uma ovelha, mas às vezes está gastando tanta energia com essa ovelha torta, que as outras começam a ficar doentes. Entenderam? E é por isso que eu falei que essa palavra hoje, se eu der para qualquer pessoa, é complicado, entendeu? Se eu der para uma ovelha que acabou de estar cheia de problema, que acabou de desentortar, o cara vai se sentir inútil na igreja e vai vazar porque ele está ouvindo essa palavra. Então, é feijoada que a Kellen fala, né? Tem palavra que não é leite, é feijoada. Mas mas Deus está dando essa palavra talvez para vocês passarem para alguém, e talvez porque em algum momento a gente está sendo o sugador, a gente está sendo sanguessuga na nossa igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já fui sanguessuga. Nossa, ontem eu encontrei o Fábio Rossi, a Cléia, viu? Era meu discipulador. Eu gastava o bicho até, olha, falar para você, o Fábio teve paciência comigo. Porque eu perguntava, um jovem, 14 anos, 15 anos, um monte de dúvida na cabeça, de minhoca, dúvida, acabou de conhecer a Bíblia, tá tudo bagunçado na cabeça. Fora que jovem é... Enfim. Então eu suguei muito ele, mas muito. Mas graças a Deus, eis-me aqui, ó, o fruto que é da semente que ele junto com outros plantaram lá atrás, e glória a Deus, mas tem gente que não frutifica, que passam anos, fica ali sugando e não frutifica. Uma coisa importante, eu achava que podar era tirar fruto, que não era só cortar, eu achava que era cortar e tirar o fruto. Eu falei, vou estudar. Não, mas poda é cortar os raminhos, né? Não tem nada a ver com tirar o fruto é outro nome, chama raleio. Mas enfim, vamos voltar para cá. A poda não é remover fruto, poda é tirar brotamento, galinho que atrapalha a frutificação. Tem galinho que atrapalha a frutificação. Tem irmão que atrapalha a igreja de crescer. E aí agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu não consegui colocar o vídeo na apresentação, então eu vou abrir ele direto no YouTube. Porque eu preciso que vocês compreendam uma coisa. A Cléia talvez saiba que ela mexe com planta. Ai, não acredito. Cadê o som disso aqui? Aqui. Olá pessoal, meu nome é Alexandre e esse é meu pé de tangerina polcã. Aqui
Aqui foi feita a primeira poda, tem um vídeo no canal para vocês acompanhar como que eu fiz. E olha que incrível como que ela se desenvolveu depois que você faz podas, ó. Tá com uma copa mais baixa e bem bonita. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que está acontecendo e como você identificar isso. Olha esse galho. Esse aqui é onde foi feito o enxerto, aqui nós não mexemos, e aqui é o tronco principal. E aí sim ela vai formar a copa mais acima. Mas olha o que está acontecendo aqui. Dá para vocês perceber que esse galho aqui, ele está muito mais grosso do que os demais. Eu vou ali do outro lado, olha a espessura dele. Então aqui dá para você identificar que esse aqui é um galho chupão, um galho ladrão. Olha isso aqui, ó. Ele vai crescer muito e se desenvolver muito. Dificilmente ele produz, porém ele rouba muita energia. Então, e ele está um pouco mais baixo que os demais. Então eu vou estar tirando para poder ajudar a minha frutífera. Olha aqui desse lado, ó, para vocês verem que todos estão mais finos, tá vendo? Ó, mais fino, ó, mais fino. Esse aqui, ó, tudo bem que, mas ele está bem desenvolvido para cá, ó, né? Aqui é onde ele está formando a copa. Agora esse, ó, muito mais baixo e muito mais grosso. Então esse tem que ser tirado para você ajudar a tua frutífera, né? Então aqui o que nós vamos fazer? Pegar uma tesoura de poda, olha como fica bem mais organizado os demais, ó. Tá vendo como tá bem mais fino? Só que a hora que você vai lá, olha lá, ó, ele tá muito mais abaixo e bem grosso. Então esse galho você tira. Pega a sua tesoura de poda, é considerado galho chupão ladrão. Então vamos fazer isso, ó. Encosta a sua tesoura, ó. E aí você faz isso, ó. Pronto. Olha como que vai ficar. Que depois eu dou uma, no caso da haste ali, vou tirar bem rente, né? Aí. Pronto, aqui eu vou estar passando uma tinta, olha isso. Olha a espessura desse galho. Muito grosso e ele também estava muito abaixo. E onde faz a poda, eu passo a tinta látex de parede à base de água, para não entrar nenhum tipo de fungos, né, de bactéria, porque a tinta ela possui fungicida. Então, e você faz uma ferida, né, quando você faz poda. Então olha como que vai ficar. Vai estar protegido e olha a nossa copa como que ficou agora. Ó, percebe que, olha isso, como que ela ficou mais estruturada. Olha que bonito que ficou, tá vendo? Então assim, temos que estar observando que sempre tem esses galhos chupão. É o galho ladrão, que ele engrossa muito e não vai produzir. Então eu espero que vocês tenham gostado de como identificar um galho ladrão. E é assim que eu faço, tá bom? E se gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais podas. Valeu e fui. Então, quando a gente começa a entender de botânica, eu acho que esse vídeo foi assim, ele me deu uma clareza um pouco maior. Eu até vi a carinha da Cleia ali. Ei, meleca, peraí. Na hora que o cara tava cortando o galho. Você sentiu, né, Cleia? É necessário, mas dá dó. Nossa, minha seta sumiu. Quando eu tinha que fazer poda assim, ele tentava apagar e um pouquinho de terra Aí. para dar chance para ele crescer e se formar. Amor, você colocou no 05 aqui de novo? Sim, Tá certinho, Cleia? Ainda filma até aqui? até aí bem pouco. Não, então peraí. Reposiciona aí pra mim. Peraí, amor. Pronto. É que eu tinha aumentado um Não, pouquinho. tudo eu bem, fiz amor. um Aí, outro. pronto. Não, deixa aqui. É isso. Beleza. Então, gente, vejam que o galho que está gastando energia, ele não... Além dele não acrescentar nada, ele deixa ferida quando ele sai, ele deixa espaço para para ter infecções, porque dói tirar um irmão da igreja. Dói remover um pastor. Dói remover alguém da nossa vida. Isso é muito importante. Às vezes, pessoa da nossa família está nos machucando e a gente tem que remover, porque senão vai quebrar o nosso casamento, vai quebrar a nossa relação com nossos filhos, vai quebrar a nossa vida. Dói? Dói. Vai deixar marca? Vai. Vai infeccionar? Se você não cuidar, vai infeccionar. E tem que cuidar do coração.
porque senão aquilo desce para o teu coração. Então cortou esse galho fora, você vê que ele passa cola ali com antifúngico. O que é essa cola? Vai buscar cura, oração, jejum, leitura da Bíblia. Eu vim de uma igreja que desligaram o pastor. A igreja fez assim, ó. Mas e se não desliga? Depois a igreja pode crescer de novo. Agora é importante que você desligue tudo aquilo que está atrapalhando os teus frutos. Amém? E aí nós temos os tipos de poda. Estou falando para você, estou quase indo lá pegar meu pezinho de limão e ó. Eu comprei uma tesourinha dessa aqui. Eu só preciso saber onde que aquela escondeu. Não, esses galhos que não frutificam, ó. Conversar. Ah, sim. Vamos lá. A Bíblia traz uma outra história onde Jesus ele fala, Deus, deixa eu adubar, deixa eu regar, para ver se ela volta a produzir. A gente não tem que ser, nossa, tá atrapalhando. Não, a gente ora, a gente busca. Igual agora vocês estavam contando a história do rapaz que era fugitivo e bateu no outro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar. A gente tem que buscar. Quem vai orientar a remoção de alguém, de uma igreja ou da tua vida é Deus. Porque Deus fala no nosso coração o galho que a gente tem que remover. Não é sair arrancando a torta e a direita porque a pessoa te fez mal. Não, dá outra face. Jesus ele ensina o amor. Só que ele ensina também o equilíbrio, a temperança. Então é muito importante que a gente ore quando a gente for fazer isso. Também tanto pode fomentar para ruim quanto para o bem. Sim, sim. É por isso que essa palavra é uma palavra densa. Se eu pregar para a pessoa errada, ela sai fazendo besteira depois. Então a gente tem que pensar, tem que orar. Não vou comprar tesoura. Não, é bom ter a tesoura, tem que ter, viu, Cléia? Poda de limpeza. Então, o que é a poda de limpeza? É um dos tipos de poda, é remoção de galho que está dando problema. Seco, doente, quebrado, machucando outros galhos. E o que essa poda de limpeza vai fazer? Ela vai basicamente remover aquele que está sendo prejuízo, porque é melhor salvar 3 ou salvar 1. Eu sei que uma alma não tem preço, mas vamos ser lógicos. Você prefere que 100 sejam salvos ou que 1 seja salvo? Não que a gente não vá buscar a ovelha perdida, não é isso. Mas às vezes você tem um irmão ali na igreja que está dando em cima de todas as mulheres dos irmãos casados. Você vai deixar ele ali no teu meio? Vocês lembram que em determinado momento, não lembro se Paulo ou se Pedro, me fugiu a memória onde, que ele falou que tinha um irmão dentro da igreja que estava saindo com a mulher do próprio pai ou alguma coisa assim. E ele falou, tirem do meio de vós esse iníquo. Então assim, tem coisas que a gente tem que remover. Gente, tem gente que vai na tua casa almoçar todo santo dia. Tem gente que vai na tua casa encher a paciência do teu cônjuge, dos teus filhos todo santo dia. Tem coleguinha que vai na casa do filho que é tranqueira. Tem que cortar. Tem gente que te liga só porque tá com problema, pra ficar lá usando seu ouvido de pinico, exatamente, tem que cortar. A gente tem um exemplo aqui na clínica de pessoas que vêm aqui que a gente já orientou 1, 2, 3. E dá todo o caminho. A pessoa está com o casamento destruído, o filho está indo para maus caminhos. Sabe aquela bagunça que assim, não é que não quer mudança, quer a mudança sem esforço. Isso não existe. Mudança sem esforço é a ideia de igreja que não é de Deus, é a ideia de igreja falsa. Lembra a falsa videira? Tem igrejas que pregam que você pode casar com pessoas do mesmo sexo. A Bíblia é clara quanto a isso. E aí eles fazem uma torção da Bíblia tão gigante para parecer que isso é amor. Falam que Davi era homossexual. Eu já estudei, porque quando a gente vai estudar alguma heresia ou alguma coisa, a gente tem que ir na fonte. Então, se você quer saber sobre o espiritismo, você não vai estudar do pastor, porque o pastor tem viés. Você vai direto no líder do centro espírita, você vai pegar o livro espírita para ler. Para você poder bater de frente com aquilo lá, sabendo qual que eles estão falando sem viés. E, de fato, é uma heresia do demônio, tá? Então, assim, tem igrejas evangélicas hoje, onde você tem o que a gente fala que é o sabor pastor, né? Pastor gay, casado com outro gay. E a vida de cada um, a gente ama os gays. Mas a gente odeia a prática, porque a prática é pecado. A prática é pecado e tem gente distorcendo isso. E aí esses pastores, eles estão levando outras pessoas a pecarem como se fosse a coisa mais normal do mundo.
É a falsa videira. É uma videira que está produzindo uva envenenada. Porque a fruta e a semente que vai sair dali são frutas e sementes que vão matar outras frutas e sementes. Então a gente tem que vigiar. Isso daí, claro, eu estou trazendo um caso mais absurdo para vocês. Mas tem coisas pequenas na igreja. Tem fofoqueiro, na igreja tem fofoqueiro que não. É que a homossexualidade ela aparece mais, né? Mas, cara, tem fofoqueiro e mentiroso na igreja, ó. Caloteiro. Que usa o nome de Deus. Então, assim, a gente fala que quem prega o nome de Cristo, a parte da iniquidade. A Bíblia fala isso. Você não pode viver uma vida de iniquidade e pregar Cristo. Ah, quero viver uma vida de iniquidade. Então, cala a boca, não fala que você é cristão, porque você vai envergonhar o nome do grupo. É vergonhoso as coisas que alguns pastores têm feito. Coisa que alguns cristãos têm feito, que não sejamos nós. Então, tem que cortar para a glória de Deus. Ah, você tirou o irmãozinho da comunhão. Estava desonrando Deus. A gente entende que tem os neófitos, pessoas que estão entrando agora na igreja, tudo bem. Às vezes o cara chegou lá homossexual, prostituta, ladrão. Cara, é uma coisa. É a ovelhinha perdida, a gente está limpando, está tirando, está curando as feridas. Agora, para a pessoa que está há 5, 10 anos na igreja, meu amigo, continuar caindo no mesmo pecado, você corta, tira da comunidade, porque vai prejudicar outros. Tá? E isso eu quero que vocês pensem na vida de vocês também, tá? Como família, porque a nossa família é uma igreja. A clínica aqui, você imagina meus funcionários, quando tem um funcionário fofoqueiro. Quebra todo mundo. Então, ou corrige ou sai. Isso vale para qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer grupo. Jesus ensinava isso. Tem a poda de formação. A poda de formação, só fechar o WhatsApp aqui. O que é essa poda de formação? Tem galho que deforma a árvore inteira. Tem galho que cresce para o lado errado e começa a fazer a árvore pender. Tem galho que cresce tanto que ele vai atrapalhando os outros galhos de frutificar. Essa é a poda de formação. Ela vai melhorar a aparência da planta, vai deixar a planta mais bonita. Ela vai permitir que os outros galhos tenham energia e ela vai permitir que um galho não cubra outros galhos. Calil, trazendo isso para a prática, o que é? Tem gente que só quer ser ele na igreja. Tem pastor que não deixa o membro sair. Você vai sair amaldiçoado daqui se você sair. Esse é um tipo de galho que tem que ser cortado. Por quê? Porque às vezes Deus tem um outro ministério para a pessoa. Às vezes não é aquela igreja que é para a pessoa continuar. Tem irmão que só ele quer pregar. Ele é o Deus, ele é o Jesus. Nenhum presbítero pode pregar, nenhum outro irmão pode pregar. É ele. Ou às vezes até o líder de célula, o líder de pequeno grupo, enfim, depende do ministério que está falando, e ele quer interromper toda hora, ele quer falar toda hora, ele quer aparecer toda hora, e não é a vez dele. Ele começa a querer aparecer dos outros, ele começa a tampar o sol dos outros. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso daí, a soberba, o orgulho. Esse galho, muitas vezes, se ele não é corrigido, ele tem que ser cortado. E quando você corta esse galho, ele melhora a aparência da planta. Porque vocês concordam que é melhor do que ter um galho frutífero, é eu ter vários com várias frutas? Então, às vezes, só ele quer produzir. Ele suga toda a energia da planta e não é assim. Jesus chamou a gente para um time. Poda de frutificação. Essa aqui, ela aumenta a iluminação da planta. Ela renova ramos produtivos, melhora o tamanho manejável e facilita que as mãos escolhedoras... O que acontece, gente? Tem ministério que... Cadê? Essa aqui, ó. Tem ministério que ele produz tanto, mas não tem colheita. Tem ministério evangelístico que às vezes 30 mil pessoas aceitam Jesus. E aí depois 29 mil se desviam. Porque não adianta você ter o evangelista e levar 30 mil pessoas para a igreja e depois não ter um pastor para cuidar, não ter um mestre para ensinar, não ter um profeta para edificar, não ter um apóstolo para dividir a igreja, não divisão de uma maneira negativa, tá? Que divisão de igreja é pecado. Dividir a igreja no sentido de multiplicar a igreja. Pô, a igreja está explodindo. Cabe 400 pessoas, já tem 5 mil membros. O que você faz?
Cara, abre um outro ministério. Pega um outro pastor, aluga um novo templo, divide o bolo. Porque não é uma empresa. Então, essa poda aqui, ela é para isso. Ela é para que a luz chegue em outros galhos também e você tenha uma frutificação maior. Porque vamos combinar, um pastor dá conta de 3.000 ovelhas? A visão celular, a ideia dela é exatamente isso, né? Você ter como cuidar de várias ovelhas. E é uma visão muito bonita. Claro que nem todo ministério deve fazer. Cada ministério tem o seu direcionamento de Deus. Tem ministério que não é para visão celular. Mas a ideia é mais ou menos essa. Pô, tua igreja tem lugar para 100 pessoas. Você tem 400. O pastor não consegue cuidar. O microfone está piscando? Tá. Então, gente, voltando. Tem pessoa que atrapalha a luz da igreja. Tem pessoa que quebra. Isso é um tipo de ataque. Isso que vocês viram agora. É um tipo de situação que acontece para realmente atrapalhar a gente, para a gente abrir brecha, para a gente pecar. Então a gente tem que tomar cuidado com os irmãos que fazem a gente pecar. Porque às vezes, cara, você está de boinha. Você está lá tranquilo. Aí o irmão te liga. Tem gente que traz tanto problema para você que você acaba se contaminando. Você quer ver? Conversa com um psicólogo. Psicólogos precisam de psicólogos porque eles ouvem problema o dia inteiro. E se ele não tomar cuidado, acaba entronizando aquilo lá. Então a gente tem que tomar esse cuidado de ver o que está contaminando todo o time, toda a equipe. E não estou falando para simplesmente jogar fora o irmãozinho, não é isso. Separa ele, vai dar uma atenção especial para ele. Se aquele irmão não... Fala, cara, você não quer mudança. Você está querendo que eu console o teu pecado, porque tem gente que só quer um carinho. Tem gente que chora, você fala, cara, ó, vamos abrir as claras. Tem gente que tá bagunçando, tá indo pro bar todo fim de semana, uma hora transa com uma, outra hora transa com outra, tá ali abrindo o coração para quem quiser entrar porque tá carente. E aí o que ela tem que fazer? Simples, tem que parar de ir no boteco, começar a ir na igreja, começar a ler a palavra de Deus e começar a cortar todas as amizades erradas que tiver. Todas, não é deixar uma ou duas, todas. Igual ex-viciado. Ex-viciado não pode ter contato com as amizades antigas, tem que cortar todas. Dói cortar amizade? Dói. É o galho cortado, dói cortar amizade. Machuca. Dói terminar relacionamento? Dói. Dói parar de ir pra festa, quem gosta? Dói. Dói mudar de vida? Dói. Emagrecer dói? Dói, né, Clé? Emagrecer dói, vai ter que negar os prazeres, vai ter que negar fome, vai ter que fazer exercício, vai ter que sentir dor no músculo, vai ter que suar, vai ter que gastar tempo do teu dia. Você tem que escolher qual dor você quer sentir. Tem gente que prefere a dor de ficar indo no boteco, de ficar sofrendo, de continuar machucando o coração. Gente, tem gente que foi humilhada, principalmente mulher. É usada e humilhada por homem, aí sai de um relacionamento. Eu tenho dedo podre. Não tem dedo podre, não, você é podre. Porque está quebrando o coração do outro e está sendo quebrada também. Porque eu acho muito engraçado, as pessoas elas vêm se abrir pra gente, elas falam, nossa, não sei quem machucou teu coração. E o que você fez com o dele? O que você fez com outros relacionamentos? Porque geralmente não é uma via de mão única, não. Geralmente duas pessoas são machucadas, a gente sabe que tem exceção, tá, Clé? Mas tem pessoas, geralmente quem é machucado machuca também. Só que só vê o lado dele. Então, assim, Mas voltando, acabei fugindo um pouquinho do assunto por causa da situação, mas a poda de produção de frutificação, ela corta os galhos que estão atrapalhando os outros galhos de crescer. Ela permite que a luz chegue a todos. Poda de desponte. Essa aqui, eu espero que seja a nossa. A poda de desponte corta só a pontinha do ramo. É aquele irmão que está, show, ele está frutificando, mas tem um defeitinho ali, outra colar, tipo a minha esposa, quase perfeita. Aí Deus vai e tique, um tiquinho. É aquela podinha, sabe? Aquela murmuraçãozinha, aquele negocinho, sabe? A mulher está desobedecendo o marido um pouquinho, tá elevando um pouquinho a voz. Não vou perder a oportunidade, né, Cléia? Eu tenho o microfone, ó. Quem tá vendo aqui no vídeo, a minha esposa tá ali, né? Então tem que aproveitar a oportunidade já para... Fala, Deus.
E no marido também, às vezes o marido não está amando, não está tendo paciência. A gente sabe que a mulher tem os dias dela que ela está mais explosiva, né? Eu gosto de falar que hormônio rima com demônio, mas tem dias que... E aí o marido tem que ser compreensivo, tem que amar, tem que dar chocolate de longe. Acalmar e é por cima. Aí depois ó, vai devagarzinho, tenta dar um beijinho devagar para não... Enfim, essa poda de desponte é para realmente o ramo produzir mais. Mas olha que interessante, você só precisa fazer, você não vai fazer a poda de desponte se não precisar. É só se estiver crescendo desordenado. Ramo bom não precisa de muita correção. Cléia, Deus diminuiu as correções na tua vida, não diminuiu? Por quê? Porque o ramo está bom, está frutificando. Ainda tem. Todos temos. Mas diminuiu, não diminuiu? Por quê? Porque o ramo começou a frutificar. Não produziu nem muita folha, nem pouca folha. Não cresceu desordenadamente. Porque quando o ramo começa a crescer errado, corta também. Ele não tira o ramo todo, mas corta o que está crescendo errado. Corta o excesso de folhas. Tem pessoa que começa a crescer na igreja e começa... Eu, parece um pombo. Continuamos sendo podados. Aí Deus, Deus coloca o espinho na carne, foi o que aconteceu com... Gente, se Paulo... Gente, Paulo, não é nós mesmos mortais, Paulo tinha um espinho na carne? Quem é nós para não tirar uma pontinha? Ele reduz alongamento exagerado, ele evita soberba. Ele estimula a brotação lateral. Gente, qual que é o nosso foco? É só produzir fruto? Jesus não é a videira? Ele não produz galho? E esses galhos não produzem frutos? Só que galho bom não fica produzindo fruto. Galho bom produz outros galhos. Galhos bons produzem brotos que pode cortar e ser plantado. Que pode ser cortado e ser enxertado. Você tem que produzir outros galhos, porque Jesus pediu para você ser cópia dele. Então, não é só sobre você produzir frutos. É sobre você produzir discípulos. Brotação lateral é aquele galinho que vai saindo. E esse galinho que vai saindo ele pode ser bom ou ruim. Qual galinho você está produzindo? Eu tenho um certo orgulho, mas não entendo esse orgulho como soberba, mas uma alegria do coração de Deus ter me usado para poder fazer discípulos aqui na clínica. Hoje a gente tem a Cleia que está frutificando, que está criando discípulos. A gente tem as meninas, a Aline que está criando os filhos dela, que são raminhos que estão crescendo dela. O marido dela se converteu. A gente tem ramos criando frutos aqui. E é isso que Deus quer para cada um de vocês. Deus quer que vocês criem ramos frutíferos. Deus não quer que só você frutifique, Ele quer que você frutifique, que eu entendo como um evangelismo, é trazer pessoas para Cristo, mas Ele quer que você produza pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Você tem que produzir esse tipo de galho. E tem o desbaste. Desbaste é a poda de fato. É quando você arranca. Quando que isso acontece? Quando os galhos estão atrapalhando a luz de chegar no outro galho. Quantos casos de pastor adúltero vocês já ouviram falar? Pastor adúltero. Fala para outra pessoa, vou na igreja, que o pastor está fazendo aquilo lá. Exatamente. Geralmente o pastor adulterou. Só que olha bem, os pastores que eu já ouvi falar disso, geralmente Deus dá um aviso, dá 2, dá 3, Deus mantém no altar. E não muda. Que rouba. Tem muito pastor que rouba, eu creio, né? Não me lembro de ter visto claramente, mas difícil falar que não, em vista do que a gente tem visto, dos tipos de pregação impositiva, onde você tem que ofertar, senão Deus não te abençoa. Sabe a pregação do devorador? Os caras pegam Malaquias 3:10 ali, que é enfiar na tua cabeça, gente. Voto. Vota aí. Nós estamos precisando de... Faça um voto de R$900 que Deus vai te abençoar. Ah, velho. Sei lá, Deus pode dar esse direcionamento? Pode. Mas olha... Doutora Raquel fez um chá na igreja dela, levantou lá o chá, fala pra ele como que foi esse chá lá. O Senhor falou que não era pra cobrar convite. O Senhor deu tudo. E foi através de mim e duas pessoas. Ele proveu tudo. Foi tudo fartura, doutor. creio. Sobrou das pessoas levarem embora.
todos levaram muita coisa, embora e sobrou A irmã muito. jurídica não comprou A gente R$1 deu de ingresso. irmãos, Ainda deu brinde de para pessoas que pessoas foram curadas e testemunho de pessoas que cometeram suicídio e a mulher não cometeu suicídio. Porque foi no chá. Foi no chá. Não cometeu suicídio. E Deus deu. Você pode pedir uma oferta? Se Deus direcionar, sim. Mas eu particularmente, é muito raro. Pelo contrário, Deus falou para você não cobrar. Ela montou camisetas para as meninas uniformizadas da igreja que estavam servindo, que tinham roupas, tinham sucos, doutor, tinha refrigerante, tinha bolo, salgados, tudo quanto é jeito. Aqueles canudinhos com bater chique, isso. E brinde, teve muitos brindes, o pastor já ganhou. Eu ganhei brinde, a Aline ganhou Ai, brinde. eu queria ter uma desse chá. Foi. Olha que coisa linda. Uma delícia, tá? Deus é fiel. Deus multiplicou. Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Ele também não precisa do nosso coração, mas Ele quer o nosso coração. Mas eu queria contar até uma coisa desse ponto que o senhor está falando. Uma vez eu ouvi quando eu era criança que o senhor não deve nada para ninguém. Não deve. E olha, quando ele me direcionou para fazer esse trabalho, eu testemunhei isso, porque ó, eu coloquei o que eu não podia. Não me faltou nada, o Senhor me deu em dobro. Às vezes a gente fica com receio, né? O Senhor, ele realmente não deve nada para ninguém. Não. Assim, nada. Tudo que a gente faz no altar, com a intenção de não pegar de volta, o Senhor retribui de verdade, gente. E eu, Falo isso pra glória de Deus. Raquel, eu vou um pouquinho mais longe. Quem dá no altar com a intenção de pegar de volta, pega também. Eu creio nisso. Porque a Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, às vezes, a gente não sabe se é pra gente dar alguma coisa, mas se você der, é princípio. Deus vai retribuir. Não é porque você fez com intenção boa ou com intenção ruim, mas você fez. Quando que você não vai ser retribuído diretamente? Quando você contar para todo mundo. Que não é o caso aqui, tá? Aqui você está dando testemunho. Não é para tua glória. Mas se o teu pagamento for em glória própria, tudo bem. Agora, aí é outra história, você recebeu em glória. Agora, você quer receber em dinheiro ou de alguma outra maneira? Faz e fica quieto. É um negócio fora de série, porque é um princípio bíblico, exatamente isso que você falou. Deus deu tudo. Deus dá tudo. Porque até o que a gente dá, você emprestou aos pobres, mas quem te deu o dinheiro que você emprestou? Tinha mais coisa nesse chá do que tinha muito mais coisa. Gente, agora vamos falar de uma coisa mais séria. Então, Deus remove quem está atrapalhando a luz e outros gases. Tem pessoa que está atrapalhando pessoas de receberem Cristo, pessoas de crescerem na fé. Tem irmão que é venenoso. Tem liderança que às vezes está ali e quando ela vê o irmãozinho crescendo um pouco, ela já abafa porque ela quer só ela. O irmão quer um cargo na igreja, está doido por um cargo na igreja, tem capacidade, porque tem irmão que não pega cargo na igreja porque vão combinar, né? Tem irmão que não dá. Tem moça que não sabe se vestir depois de 10 anos na igreja e você não vai dar um cargo no louvor para ela ficar lá. Não dá, não dá. Agora, tem irmão que é fiel, é sincero, tem ali um conhecimento da palavra, às vezes não é perfeito, mas é um irmão de coração. E ele quer um ministério, ele quer servir, e tem irmão que abafa porque acha que vai pegar o lugar dele. E se pegar, glória a Deus, porque que sejam maiores do que nós, que cresçam mais do que nós, porque a gente joga para um time. O goleiro aparece menos, mas fica sem o goleiro. O atacante aparece mais. Mas deixa o atacante sem o goleiro, bota 2 atacantes e deixa sem um goleiro. O senhor não estava na igreja, mas o pastor Jeto falou que ele quer sair de ser igualzinho José saiu, que José deu educação para Jesus, acompanhou o crescimento de Jesus, foi obediente e ele simplesmente sumiu da Bíblia, sem glória Só saiu. nenhuma. E foi o maior servo, ele falou, né, que é... Você é louco, cara. Eu quero ser o líder, o maior líder. Você já pensou disso, cara? Cuidar de Jesus? Ele falou, eu quero uma palavra, não fica falando nada. Ele falou, eu quero ser assim, sumir de cena. E as pessoas que estão aqui frutifiquem. Exatamente o que você está falando aí. Sim, porque às vezes a gente esquece que não é para nossa glória. Às vezes a gente esquece que a gente está num time e que assim, se você perdeu o gol, Cléia, eu perdi também. E se você fizer, o gol também é meu. Um planta, o outro rega, o outro colhe. Não adianta ter só quem colhe. O pastor, às vezes, ele está lá aparecendo. Ele está lá, de certa forma, sendo glorificado, mas jogando a glória para Deus, o pastor correto, como é o nosso. E eu confio de coração nele. Mas tem pessoas ali no bastidor orando, protegendo ele espiritualmente. Tem pessoa que fica orando durante o culto, intercedendo, que não aparece, a gente nem sabe o nome. O pastor não sabe o nome de muita gente. Mas tem gente ali. Agora, tem um que sabe o nome. E tem outros que sabem o nome também.
O diabo com certeza sabe o nome desse povo. Então, assim, o negócio é o time. Bora fazer gol, todo mundo. E se o jogador está atrapalhando, está machucado, está mancando, a gente tenta arrumar para ele voltar para o jogo. E se voltar para o jogo e continuar fazendo bobeira, a gente tira. Tira do grupo. Isso tem que ser feito. Jesus não fala apenas sobre não dar frutos, ele fala também de plantas que dão maus frutos. Tem gente dando fruto ruim na igreja. Tem menina na igreja caçando marido dos outros. E não é pouco, não. Tem coisa absurda na igreja. Tem pastor abusando de ovelha. E às vezes ele nem pensa. Esses dias eu fui num curso, uma moça contou para mim a história dela e eu falei, cara... E pouco tempo antes, uma outra pessoa tinha contado uma situação muito parecida para mim. Eu falei, cara, eu não acredito que isso acontece com tanta frequência. A gente não vê. O pastor Jeto deve saber muito mais do que eu, porque o pastor ele cuida de mulher em situação de vulnerabilidade, de criança. Mas o abuso é uma coisa frequente. E por que a gente menos espera? São pessoas de casa, são tios, são parentes, são pastores, são líderes. Às vezes a mulher chega toda quebrada na igreja, machucada, e aí ela vai se abrir com o líder. E aí aquele líder dá aquele apoio espiritual para ela, ela fica condicionada, porque ela se sente uma segurança, né? A mulher ela gosta de carinho, ela gosta de ser cuidada. E aí ela se encanta pelo cara, o cara vai lá e machuca ela mais ainda. Às vezes o cara é casado. Pega a ovelha, faz o que quer fazer, e depois ainda bota a culpa nela. Ela ainda sai como errada na história e tá errada também. Tá errada também. Mas pô, o cara devia ter um bom senso, vai atender uma mulher, atende com a esposa junto. Tem princípio que não pode ser. Billy Graham não entrava no elevador com uma mulher sozinha. A gente quando vai orar aqui por alguma mulher, eu sempre chamo a Cléia ou a Aline para orar. Não tem como eu não ficar sozinho com mulher ali, porque é meu trabalho, mas para orar, para ter um contato um pouco mais íntimo, que a oração é um contato íntimo, você pega na mão, às vezes você toca no ombro, tem que ter uma mulher junto, e vice-versa. Vai orar por um homem, não ora sozinha não. Tem que ter um homem junto. A não ser que seja um caso, Calil, não tem jeito, só tem eu, tem que ser agora, amém. É uma exceção. Ou às vezes Deus te deu um ministério muito específico, exceção. Mas é exceção, é igual a questão da doença. A doença por pecado, ela é regra, mas tem as exceções que Deus usa só para a glória dele, mas é exceção. Então a gente tem que vigiar. Muitas vezes o problema não é ser estéril, mas produzir fruto ruim. Tem gente que produz fruto ruim. O fruto ruim, ele estraga tudo. Então, às vezes a pessoa está produzindo fruto, parece fruto, mas não é. Igual as igrejas LGBTQIA+. Parece uva, mas não é uva. É do demônio. Satanás criou uma igreja que prega Jesus. Satanás criou uma igreja que prega Jesus, só que é dele. Uma maneira dele pegar mais pessoas ainda para ele. As pessoas vão lá iludidas e enganadas. Sim, vai lá iludido e enganado. E veja bem, a gente ama essas pessoas. Porque é fácil de seguir. É fácil de seguir, eu não preciso negar a mim mesmo, eu não preciso negar a minha homossexualidade, eu não preciso negar os meus desejos. Ah, Calil, mas eu sou homem e eu sou fiel ao meu marido. Tá, mas não é fiel a Jesus. É pecado. A gente ama. A gente tem casais homossexuais que vêm aqui na clínica, a gente abraça, a gente ora. E a gente crê que alguns são de Cristo, realmente, verdadeiramente, mas ainda não chegaram a essa compreensão de que eles negam a si mesmo. Tem que se negar. Dói produzir fruto. Dói produzir fruto bom. Às vezes você é o galho que foi arrancado da videira e está enxertado no espinheiro. Você está produzindo uva com a seiva do espinho. Deus tem que te arrancar de novo e te reenxertar. Se Deus não reenxerta você, se você continua ali no espinheiro, aceitando o espinheiro, você vai continuar sendo espinheiro. Uma hora você se torna produtor de espinho também. É igual pessoa que vai para a igreja e não quer parar de sair com os amigos antigos. Eu tenho amigos que eu amo muito, que são do mundo, mas não serve para estar na minha vida todo dia. Eu posso ver lá uma vez cada 2, 3 meses para poder pregar o evangelho, é uma coisa, mas não é para o meu convívio. Porque se eu conviver, eu vou começar a me parecer com eles. E se eu começar a me parecer com eles, eu vou me parecer menos com Cristo. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque sei que se eles ligarem nesse vídeo aqui, eles não vão assistir a pregação até aqui.
Talvez um dia eles assistam. E quando eles assistirem um dia, em nome de Jesus, eles vão assistir. Eles já vão estar entendendo. E eu vou falar até o nome, Felipe e Bruno, vocês ainda vão se converter. E esse vídeo vai estar gravado e quando vocês assistirem, vocês vão falar, cara, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, eles vão... Eu vi que aquela olhou com medo, ela falou, nossa, esses amigos dele, não vai ver agora, vai ver quando tiver convertido. E quando tiver convertido, eles vão falar, nossa, Calil, é por isso que Deus não deixava você sair com a gente? Porque, olha, eu tentei, a gente marcou dia 10 e 11 agora. E apareceu um curso que eu não tenho como não ir. Não era para sair. Mas eu oro a Deus para que Deus converta o coração deles e vai, em nome de Jesus. E assim, e eles vão ver essa pregação e talvez eles deem risada quando eles verem. Seu tronco principal é Jesus? Quem é o seu tronco principal? Chega uma hora, porque Jesus está aqui. Eu sou tronco de Jesus. De mim saiu a Cleia, a Aline e outras meninas que estão aqui. Não estou falando isso para soberba, tá? Para vocês entenderem. Vai chegar uma hora que esse galho vai estar tão grande que tem que cortar e enxertar no galho principal. Não adianta ficar bebendo dessa fonte aqui a vida toda. Porque essa fonte aqui tem gosto de barro. Vem a água de Jesus, passa por mim, só que tem uma sujeirinha aqui. E aí eu dou para vocês água com um pouquinho de barro. Mata a sede? Mata. É limpa? Quase. Você quer água pura? Quer seiva direto da fonte? Tem que sair do galho e se enxertar. Entendeu? Hoje, teve dias que eu era galho do pastor João, que eu era galho do pastor Cosmo, que eu era galho da profetisa Juliana. E todos eles me alimentaram porque eles estavam conectados com Cristo. Mas chega uma hora que você precisa sair do galho auxiliar e ir para dentro do tronco, para você ter seiva forte vindo de você e para que você possa alimentar outros galhos, para que você possa ter brotamentos. A árvore de frutos ruins tem galhos ruins, ela tem que ser removida na base. Agora voltando para a árvore ruim. Não adianta você ficar tirando o galinho da árvore ruim. Tem que ser removida. Tem que ser removida essas coisas ruins. Tem célula dentro da igreja, não da nossa, tá? Não estou falando da nossa. A visão celular ela teve um problema muito sério, porque as pessoas começaram a se rebelar contra a igreja. Porque cada um tem uma visão, vocês concordam? Agora, se a pessoa começa a falar contra o pastor dentro da igreja, ela tem uma mini igreja ali no contra e gera divisão. Por isso que eu acho muito sábio da nossa igreja ter uma palavra para todas as células. Você não corre o risco, aliás, diminui os riscos de uma heresia, diminui os riscos de uma divisão. É ruim, de certo ponto, porque você não consegue pregar uma palavra específica muitas vezes, mas Deus ele consegue trazer através daquela palavra que a pessoa precisa ouvir, amém, Deus dá o jeito. Mas é um mal necessário que Deus transforma em bênção. Por quê? Porque às vezes tem árvore ruim dentro do mesmo sítio. Tem árvore produzindo veneno para as outras árvores. Tem igreja. Pô, cara, quantas igrejas queimam o testemunho e falam, nossa, você já ouviu gente falando, eu odeio igreja evangélica? É tudo igual? É tudo igual às igrejas evangélicas, gente? Claro que não. Mas aqueles falam, é tudo igual. Não, uma coisa não vou lá não. É tudo pastor é tudo ladrão. É tudo ladrão. Quem já ouviu? Nem só de O pastor, tem gente que até brinca comigo, que eu comecei a pregar, né? Aí eles falam, Calil, abre uma igreja. Eu quero ser sócio com você, aí você pega o dízimo. É porque a visão virou uma visão empresarial. Então, assim, e aí todo pastor fala para mim, para eu não estou enganado, o que o pessoal fala que todo pastor é? Ladrão. Todo pastor é ladrão? Não. Tem gente que não, tem muito pastor que não é ladrão, tem muito pastor sério, tem muito pastor sincero, só que você pega o escopo. Por isso que precisa ser podado essas árvores ruins. É igual falar que todo padre é pedófilo. Não é, pelo contrário, é minoria. Pastor é ladrão? Eu acredito do fundo do meu coração que é a minoria. Só que pequenas igrejas, grandes negócios, né? Quem nunca ouviu isso, né? Eu lembro que eu me converti na Monte Sião. E aí o pessoal fala que era Monte Cifrão. Que sacanagem, né, cara? Mas era uma igreja que ela tinha dízimo, oferta, primícia, eu não sei se é assim hoje, acredito que não. Mas na época tinha muito disso, essa visão da igreja, da teologia da prosperidade. Era terrível. Eu levei uma tia minha lá, eu passei vergonha por conta das coisas que eram faladas. Então, é um tipo de ministério
Eu creio que hoje mudou, tá? Eu creio que hoje é uma boa igreja, eu creio que hoje tem a palavra de Deus. Faz muito tempo que eu não fui lá. Mas é um tipo de ministério que na época, apesar de ser grande e volumoso, eu creio que tinha que ser cortado na base. Então, é sobre isso. Se o tronco principal não é Jesus, se o tronco principal é a teologia da prosperidade, se o tronco principal é a religiosidade, se o tronco principal é o nome da igreja, você está no tronco errado. Se você está conectado a qualquer coisa que não seja Jesus, está produzindo frutos decorrentes da árvore que você está conectado. Se o seu foco é o trabalho, você vai produzir frutos só do trabalho. Se o seu foco é a família, você vai produzir frutos só da família. Calil, então não devo valorizar o trabalho da família? Deve, mas o teu trabalho serve Jesus? A tua família serve Jesus? Tem empresário que não ora na empresa com os funcionários. Parece uma coisa simples, mas poucas empresas eu conheço que fazem isso. A Prando, se eu não me engano, faz culto lá. 600 pessoas ouvindo a palavra de Deus dentro de uma empresa. A gente faz aqui, isso aqui é um devocional dentro da clínica. Mas tem empresa que o dono até hoje não entendeu que ele tem que orar na empresa, que ele tem que pregar para o funcionário, que ali é a igreja dele. Então, a tua família. Tem família que a pessoa não ora em casa, que a pessoa não lê uma Bíblia com o filho, com o marido. Ah, mas meu marido não é crente, tá? Pega na mãozinha dele à noite e ora. Ah, mas ele não deixa. Deixa. Pega na mãozinha. Você fala, você não precisa orar, fica quieto, eu vou orar. Uma hora ele vai querer orar. Uma hora Deus vai machucar ele e ele vai falar, amor, ora por mim. Nisso daqui que eu estou sofrendo. Isso acontece muito. Então, tudo que você tem que estar conectado com Cristo. Aquilo que não serve a Deus não serve para você. Se o teu carro nunca carregou ninguém para ir para a igreja, se o teu carro nunca serviu a Deus, se tua moto nunca serviu a Deus, se o teu trabalho nunca serviu a Deus, se tuas roupas nunca serviram a Deus, não foi Deus que te deu. Calil, como que minha roupa vai servir a Deus? Simples. Você vai para a igreja com ela? Serviu a Deus. Você está bem vestido? Você mostrou que você se veste bem para os irmãos? Está servindo a Deus. Não é servir diretamente. Meu videogame serve a Deus. Como? No dia que tem estudo bíblico, as crianças podem ver TV no videogame, podem jogar um joguinho. Então, tudo que tem na tua vida, de alguma forma, vai servir a Deus. Pode, às vezes, não servir a outras pessoas, mas serve a Deus. Amém? Se não está servindo a Deus, repense em deixar na tua casa. Em João, então, o seu tronco principal é Jesus? A gente tem que se fazer essa pergunta. Ou é alguma outra coisa? Em João, Jesus fala da remoção do galho. Mas em Mateus, ele fala da árvore inteira. Cuidado com quem você anda. Você pode ser o galho certo enxertado na árvore errada. E pode acabar indo para o fogo com a árvore todinha. Que é o que eu falei das amizades. Fica andando com o grupo errado, uma hora você vai ser jogado no fogo inteirinho. Junto com o grupo. E aí a gente chega no raleio de frutos. O que é o raleio de frutos? É de fato fazer a remoção desses frutos para uso. Então, o que é o raleio? Remoção do excesso de frutos para que os outros ali cresçam mais. Tem fruto que está crescendo tanto que ele está pesando galho. O que faz? Você tira. Só que esse tirar não é prejudicial. Às vezes aquele fruto está bom já para ser plantado. Tem irmão que está muito grande, está sentado no banco da igreja ainda, bota para trabalhar. Vai pregar, vai abrir uma célula, vai fazer missão. Tem que... Exatamente. Evita que em um ano produza muito e outro pouco. Tem igreja que faz um trabalho evangelístico bruto. Lota a igreja. Mas não edifica. Os irmãos estão sempre rasos. Sempre raso. É sempre aquele irmão que, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa e fica nisso só. Não faz uma missão, não vai pregar para um mendigo, não vai pregar para uma prostituta, não vai fazer uma visita para alguém que está precisando, não faz uma ligação. Então, não adianta, eu tenho que ter constância de produção. É melhor, pensa, uma igreja que enche com 900 membros no ano e no outro não tem nenhum. Não é melhor ter 300 por ano e ir crescendo esses membros devagarzinho? Não cresce desorganizado. Olha como a nossa igreja é organizada. Cresceu devagar e organizado. Foi abrindo célula devagarzinho, não colocou qualquer um para abrir célula. Não estou falando que todo líder é bom, não sei, não conheço todos. Mas tem supervisores, tem o pastor, tem os supervisores que vão nas células. As células para multiplicar, a pessoa passa um tempo ali. Então foi crescendo gradativo. Tanto que, até onde eu sei, a nossa igreja nunca teve divisão. Até onde eu sei, nunca houve isso. Não estou falando que não possa ter nem que é perfeita, tá? Não existe igreja perfeita só no céu. Mas é uma boa igreja, porque segue alguns princípios que a gente está falando aqui.
Algumas igrejas crescem desorganizadas e algumas igrejas não permitem que o membro mude de igreja. Às vezes Deus te deixou em alguma igreja para um crescimento até certo ponto. Depois você tem que ir para outro ministério. Algumas igrejas estão infladas de esquentadores de banco ao invés de formar mestres e pastores, querem só evangelizar, não cria-se um corpo organizado. Vocês já viram aquelas igrejas que ele quer encher de membro para que receber bastante dízimo, ter bastante dinheiro e abrir mais igrejas e vir uma franquia? A ideia não é essa. Eu sou muito mais a igreja do pastor Cosmo, que é uma igreja pequena, com pouco membro, mas que ele visita todos os membros, do que uma igreja gigante que tem um só pastor, que o cara só prega, ele é famosinho, mas ele prega, as pessoas comem, domingo que vem elas estão lá de novo, mas não fazem nada pela obra, não tem mudança de vida, apenas ofertam e se alimentam e paguei meus pecados no domingo. Uma vez, eu não esqueço até hoje, uma pessoa que falou para mim, eu fui na igreja ontem, já paguei os pecados da semana. Meu irmão, você tem que viver Cristo de segunda a segunda. E como eu faço para ser um galho limpo? Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15:3. Somos limpos quando a palavra corre em nós, nos livrando do engano. Como que eu sei que o pastor é falso, que o ministério é falso, que a igreja é falsa? Bíblia. Bíblia. Tem que estudar. Eu não posso acreditar em tudo que o pastor me fala. Eu não posso acreditar em tudo que eu vejo na internet. Eu tenho que beber da fonte. A Bíblia não fala que a gente lava a nossa esposa. Fala, maridos, lavem, a vossa esposa será limpa pela palavra. Eu e a Kellen, o nosso casamento já teve baixos muito pesados. Eu e ela melhoramos conforme a gente foi lendo a palavra. Porque hoje, quando eu tenho uma discussão com ela, nós não discutimos nunca, né, meu amor? Mas se acontecesse, hipoteticamente, eu vou lá na Bíblia, abro a Bíblia e falo, amor, aqui na Bíblia está escrito isso, isso e isso, você falhou comigo nisso, nisso e nisso. E aí quando eu pego a Bíblia e mostro para ela, como que ela vai falar que eu estou errado? Só que o mesmo vale para ela. Porque se eu falhar com ela, ela vai chegar em mim e falar, amor, mas a Bíblia não fala isso, isso e isso? Então a gente é limpo pela palavra. Conforme a palavra vai passando, eu vou conseguindo entregar mais para os outros, receber mais para mim e, principal, fazer o gol para a equipe, entregar mais ao Senhor. Tá? Então eu preciso ler a palavra. Tem pessoas que eu conheço que são pessoas de oração, de jejum, pessoas que, sabe, orar 8 horas por dia. Eu não dou conta de orar 2, eu já estou morrendo. Passa a mosca, eu falo, oh, Senhor, olha. Então assim, exatamente. Ou às vezes você está orando, eu lembro, nossa, preciso pagar a conta no celular, peraí. Então assim, eu admiro essas pessoas, são pessoas de oração que estão totalmente no espiritual, mas muitas vezes não estão preparadas na Bíblia. E aí a vida delas está um caos. Elas oram, Deus responde, Deus cura, Deus faz milagre, ora em língua, vê anjo voando, mas o casamento está um caos. A vida pessoal está um caos. Por quê? Porque não conhece a palavra, não está lavado pela palavra que Cristo nos passou. Ah, Calil, posso só ler a palavra? Então não, né, criatura? Tem que orar também. As duas coisas, elas caminham juntos. Mas é a palavra que nos lava. Como que eu permaneço frutificando? Permanecendo em Cristo. O próprio Jesus disse que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então olha que interessante, tudo que você faz de ruim é culpa sua. E tudo que você faz de bom é culpa dele. Não tem glória nenhuma pra gente. Você só frutificou porque Ele te deu a vontade. João 15:7, o galho que tem a palavra nele permanece no galho principal, pedirá o que quiser. João 15:7, ele fala que tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer. Vocês já leram esse versículo? E foi uma das coisas que ele desviou, quando eu desviei. Por quê? Porque eu falei, pô, eu orei para Deus isso, e Deus não fez. Você já pediu alguma coisa que Deus não fez? Já. Mas não fala que ele vai fazer tudo? Só que texto sem contexto vira pretexto. Ele vai fazer tudo se você estiver nele e ele estiver em você. E se ele estiver em você e você estiver nele, você vai pedir só o que ele quer fazer. Por que até hoje, tenho certeza que até hoje vocês têm pedidos que vocês já pediram e Deus não fez, mesmo vocês estando em Cristo, não é? Mas é porque não está 100%. Porque você pediu errado. A Bíblia fala, vocês pedem sem saber, não era a vontade do Pai. E por que eu não sei a vontade perfeita do Pai? Porque eu ainda não sou perfeito. Eu estou até enxertado nele, ele até está em mim, mas não está de maneira integral. Ainda tem
galho seco, espinho, ainda tem fruto errado saindo de mim. Porque senão, tudo que eu pedisse, é a Bíblia não mente. Tudo que eu pedir eu vou ter. Se eu pedir em conformidade com a vontade dele. Para pedir em conformidade com a vontade dele, eu tenho que saber. Como que eu sei? Pela palavra, pela oração. Quer ter tudo que você quer na tua vida? Seja tudo que ele quer de você. Você não vê os apóstolos pedindo e não sendo atendidos. O paninho dos caras curava, velho. O pano, a sombra deles curava. É um negócio muito louco. Mas você acha que eles ficavam pedindo cavalo, carro? Eles pediam poder. Poder para quê? Porque tem gente que pede poder hoje para curar, para crescer. Não, eles pediam poder para fazer o gol para Deus. Eles pediam poder para fazer mais fruto para Ele. Quando o teu objetivo se torna Ele entrega porque para de ser sobre você e passa a ser sobre Ele. E é por isso que a gente não ganha muita coisa que a gente perde. Às vezes a gente quer um carro. Para que você quer um carro? Ah, para ter conforto. Ah, para levar meu filho na escola. Ah, porque é bonito. Ah, porque tem ar-condicionado melhor. Ah, porque o meu está fundindo o motor. Senhor, eu quero uma Kombi para poder levar mendigo para São Paulo, lá para arrumar trabalho para eles. Para levar eles na igreja da meia-noite, que é uma igreja que atende só morador de rua. Pai, eu quero gasolina porque senão eu não vou conseguir pregar naquele ministério que não vai me ofertar nada hoje e acabou a gasolina do carro. Pai, eu quero comida para poder fazer um chá das mulheres. Deus te deu. Porque você pediu segundo a vontade dele. Eu creio que você pediu, né? Então Deus te deu. Não te custou nada. E se te custou alguma coisa, Deus com certeza trouxe ou vai trazer de volta. Então, e tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês atentem. João 15:8. Vocês estão com a Bíblia aí ou não? Qualquer coisa eu vou abrir e ler aqui também, mas é um versículo importante de vocês terem aí na mão. Olha, a única com Bíblia de papel. Parabéns, Raquel, que orgulho. Eu estava preparada porque você acredita que eu já fiquei na mão do celular? Tá descarregado, eu precisava falar uma palavra para alguém, não consegui. Acredito. Aí eu falei do que eu lembrar e ele respondeu. Ô, meu amor, eu ando com 2 celulares e eu tenho um carregador móvel que carrega 6 vezes o celular. Não é possível. Não é impossível, não é, mas qualquer coisa. Mas Deus já me trouxe palavras do coração. Porque muito que eu entendo, Raquel, não é desculpa para não carregar a Bíblia, tá? Talvez seja um pouquinho, mas é o que você vai falar e não o versículo onde se encontra. Eu penso isso. Mas carreguem a Bíblia de papel, tá? Ó, o meu Pai é glorificado pelo fato... perdão, João 15:8. Acharam? Sim. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem quanto? Quanto fruto? 10 muito fruto. Não. Gente, João 15. João, não, primeiro é João. João. Essa linguagem é Ah, tá. Lê na tua linguagem. Fala, tipo, deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Isso. A versão que eu tenho aqui, ela fala: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Que é isso daí, deis muito fruto e vocês serão meus discípulos. E assim serão meus discípulos. Então, o que eu preciso para ser discípulo de Cristo? Dá fruto. Não, dá fruto não. Mãe, Lê de novo. Isso é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que eu preciso fazer para ser discípulo de Deus? Entendeu a palavra? Não. Você não está totalmente errado. Lê direito. Não. Ser glorificado no Pai. Para ser discípulo eu preciso dar o quê? Não. Muitos frutos. Não adianta dar pouco fruto. Tem mais essa ressalva também. Esse é um dos problemas da gente ler a palavra muito rápido. Quando um texto desse aqui dá para a gente pregar 8 horas. Tem muita coisa para falar dele. É que o Senhor, hoje de noite eu sonhei com gente indo embora porque eu estava demorando muito na pregação. Por isso que eu pulei 2 slides. São slides que eu tinha acrescentado depois do que ele já tinha me entregue a palavra. Tá, nem sei porque que eu estou contando isso, mas estou comentando com você. Mas não vão embora, hein? A gente tem que dar... Amém. A gente tem que dar muito fruto. Amém. Tem gente que dá fruto na igreja? Tem, mas não está dando muito, então não é discípulo. Você está dando pouco fruto, você não é discípulo. Significa que você não está na árvore? Não. Significa que Deus não está em você? Não.
Você só não é discípulo. Como assim, Calil? Vou chegar lá. Tem 4 tipos de galho. Amor, o que você está fazendo? Eu estou compartilhando esse versículo. Ah, tá perdoada. Ó, o pastor aqui, ó. Tem 4 tipos de galho. Agora eu quero que vocês pensem qual galho é você. Folhinha, Cleia, você acredita que a folhinha está lá até hoje, Cleia? Que folhinha? É de Deus, veio chuva, veio vento, ela está lá para me lembrar. Que folha? Só carregar aqui quando Deus Lembra quiser. que eu falei que lá no quarto do fundo, onde eu faço oração, tem uma folhinha seca pendurada, onde eu contei? Não. Já tem- Ou se contou, não Tem lembro. mais de 10, tem mais de 10. Se contou, não lembro. Ó. Desde fevereiro que essa folhinha tá lá. E toda vez que eu sento, chama meu olho só para ela. E aí já me trouxe altas revelações. Aquela folhinha pendurada, eu creio que Deus não deixou ela cair, porque toda vez que eu olho para ela, Deus fala para Mais mim. alguma coisa. E já pensei que as folhas, eu olho ela ali sequinha, pendurada, já era para ter caído, morta já. Deus não deixou ela cair, porque não caiu uma folha da árvore, se Deus não permitiu. E aquela folha já foi um dia uma folha verdinha, como as outras. E aí eu comecei a olhar as outras folhas. Tem folha novinha brotando, tem folha já grande, verde, escura, tem folha que já está querendo murchar. E parece a nossa vida. É. Olhando ao nosso redor, tem pessoas de todo jeito. Tem folhinha brotando, tem folhinha que já passou da metade da vida, tem folhinha que vai murchar, tem folhinha que já está querendo secar. E aquela ali, ela já passou por todas as fases. Amém. Achei lindo. Eu senti no meu coração que ela vai cair hoje. Será? Senti no meu coração isso aí na hora que você estava falando. Toda vez ela traz uma revelação É, nova. e eu creio que vai trazer mais uma nova revelação assim que ela cair, mas eu creio que será hoje isso daí. Amém. Se acontecer, Faz pensar na brevidade da eu vida, quero que contar um pra dia eu vou vocês. ser uma folhinha seca daquela e que o meu tempo de fazer alguma coisa é agora, porque um dia eu vou estar com essa folhinha, eu não vou mais ter tempo para fazer. bruto, hein? Olha, cada coisa que aquela folhinha me traz. Glória a Deus. Gente, nós temos 4 tipos de galho. Qual que é você? O ruim, que está em outra árvore, que é aquele que pode até estar indo na igreja, mas ainda está indo no bar, ainda fala palavrão, ainda fica bêbado, ainda entrega o coração a outras pessoas que não é Cristo, ainda faz coisas do mundo, basicamente. Essa folha, ela vai pro fogo. Essa folha não, esse galho, ele vai pro folho. Olha que é o testemunho da folhinha ficou na minha cabeça. Você tem o segundo tipo de galho. Ó, esse aqui é o ruim, tá? Não produz nada e está em outra árvore. O improdutivo está na árvore certa, mas do jeito errado. Não faz nada, está ali só sugando, está só comendo a seiva. É esse aqui, ó. É improdutivo. Só tem folha seca, não produz frutos, só está ali sobrevivendo. É a pessoa que só vai, senta no banco da igreja e vai embora. Vai, senta no banco da igreja e vai embora. Vai, senta no banco da igreja e vai embora. Vai, come e vai embora. Vai nos eventos da igreja, é o que está primeiro na churrasqueira ali, quando tem as coisas de graça. Come e vai embora. Não leva um refrigerante. E tem gente assim na nossa vida também, tá? Se você tem pessoas que vão na tua casa toda vez pro churrasco e não leva uma carne, não leva um refrigerante, ah, Calil, mas é pobre, tudo bem, 1, 2, 3, 4 vezes, engole. Chegou a quinta, corta da tua vida, porque fala muito sobre ela. E é tão feio a primeira pessoa chegar na mesa, a pegar, a catar, e catar aquele monte de cena. É horrível, eu já reparei isso, o Senhor me perdoa por reparar, mas a gente repara, é muito feio. É igual crente. Incomoda. É igual crente que não oferta. É igual crente que não oferta. E quem está vendo o vídeo, eu não recebo oferta nem dízimo, tá? A gente tem uma clínica só, mas enfim. Vai, usa sabonete líquido, ó. Não ofertar de vez em quando, tudo bem, vai lá, tem dia que é difícil. Tem mês que a gente está passando um aperto. Mas, pô, cara, você não tem R$1? 2? É melhor dar do que receber. Então, assim, com certeza Deus te deu alguma coisa, você tem que ofertar um pouco. Pô, cara, tem escolinha de criança. Tem gente que paga R$1.000 e poucos numa escola de criança, ou às vezes paga uma babá R$150 um dia. Fica lá na escola de criança 2 horas, o cara não tem capacidade de dar R$15 na igreja. Tem 3 filhos lá comendo salgadinho, comendo as coisas, não tem capacidade de dar R$15. E tudo bem se a pessoa não tem. Tem gente que realmente não tem, está ali no limite. Amém. Serve na igreja no estacionamento. Alguma coisa você tem que dar, porque não é possível que Deus não te deu nada.
Agora o improdutivo não, ele vai, suga tudo, come tudo, vai embora e não fala. E, voltando ao que eu estava falando para vocês, tem pessoas assim que às vezes são assim na nossa vida. Elas vão em casa, come, bebe, dorme, vai, volta de novo. O pessoal fala muito dos cunhados, né? O meu não é assim, tá? O meu faz um churrasco maravilhoso. Mas tem cunhado que faz isso. Corta o cunhado da tua vida. Para de receber ele em casa. Foi a terceira, quarta vez lá sem levar nada. Um refrigerante. Tem gente que não tem condição, tudo bem. Mas, pô, cara, comprar um... Eu não vou falar a marca aqui porque vai pra internet, pode me atrapalhar. Mas pega um refrigerantezinho vagabundo, sabe aqueles que é só açúcar e água? Mas leva. E não lava uma louça. Não lava uma louça. Nada. Chega, come, senta, levanta e vai embora como se fosse um restaurante. Tem gente que não leva nada, mas leva uma boa conversa, que nem você falou, lava a louça, ajuda a limpar a casa. Todo mundo foi embora, ela tá lá ajudando a arrumar. Levou alguma coisa. Ou não tem dinheiro, mas eu tenho trabalho. Eu sei servir. Presença. Agora vamos lá. Esses dois aqui é fogo, tá? Deus corta. Na sequência, você vai ter o pouco produtivo. Esse é o seguidor. Deus não vai cortar ele. Tá? Esse aqui é aquele que está caminhando na fé. Ele vai na igreja. Ele às vezes pega para alguém. Às vezes leva um amigo na igreja. Mas até hoje ele não se prontificou a ter um ministério. Ministério, quando eu falo, é ministério mesmo, é fazer uma coisa organizada. Então, por exemplo, pô, não é que a pessoa faz visita, ela não tem ministério. Tem, mas pô, eu tenho o ministério da visita, beleza, então Deus, a pessoa vai lá e ela vai fazer a visita uma vez por semana para pelo menos uma pessoa. Aí se torna um ministério, essa pessoa está sendo produtiva. Ou que nem a gente está fazendo aqui, isso aqui é um ministério. Deus, estamos fazendo um devocional por mês. Lá em casa, praticamente toda segunda, exceto segunda passada, alguma situação atípica, a gente tem o estudo bíblico. É um ministério. Você não precisa estar pastoreando. Não precisa estar profetizando. Deus vai separar o ministério daquela, por exemplo, é louvor. Ia tocar aqui pra gente, aqui deu problema no violão, mas o ministério dela é esse. Então, Deus vai separar um ministério para você quando você estiver pronto. Claro que tenha caminhado, tem gente que vai produzir pouco porque ainda é novo na fé. E tá tudo bem. Mas você, enquanto você estiver produzindo pouco, você é apenas um seguidor. Não adianta também acelerar o passo e querer produzir um monte de fruto sem ter força no galho. Porque imagina, Cléia, um galho fino produzindo uma manga. Quebra. Então primeiro o galho engrossa, depois ele produz muito. Quem que é o discípulo? Agora olha que interessante, Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem geralmente se nega a si mesmo é o discípulo, não é nem o seguidor. Porque se após mim, eu posso estar com o entendimento errado, eu preciso estudar mais depois, mas eu entendo que esse mandamento específico é para quem quer vir depois de Jesus no sentido de substituir, entre aspas, ele. Não entendo isso como heresia, tá? Não é substituir ele no caso de, eu vou salvar. Não, só ele salva, só o sacrifício dele salva. Mas olha que interessante, praticamente todos os apóstolos morreram ou decapitados ou crucificados. Quer imitar Jesus? Negue-se a si mesmo. Como Paulo fez, como Pedro fez, como João fez, como nós temos que fazer. Negar a nossa vontade e fazer a vontade dele. Nós temos que interiorizar Cristo de uma maneira que as pessoas olhem para a gente e elas vejam Cristo em nós. Nós temos que parecer menos com nós mesmos. Por isso que a gente não pode estar em má companhia. Com quem mais você convive, mais você parece. Se você convive mais com Cristo, você vai parecer mais com Cristo. Então aqui é uma outra imagem, né, que o Senhor me abençoou, a IAC fez. Tem o ruim, outra árvore, tem o improdutivo, tem o pouco produtivo e tem o discípulo verdadeiro. Esse aqui ele é seguidor, está salvo. Esse aqui é o que Deus quer de você. É isso que Deus quer. Que você olhe no espelho e você veja Cristo. Você pare de se enxergar. Quando você pegar o espelho, você tem que parar de ver você. Se você estiver olhando e você não estiver gostando do que você está vendo, é porque você ainda não chegou no que Cristo quer para você. Você tem que olhar e falar, as pessoas estão vendo Cristo em mim. E não falo isso para que você se torne uma pessoa narcisista e egocentrista. Não é essa a ideia. A ideia é que você veja realmente a bondade de Cristo em você, que você consiga falar
Fala, nossa, Cristo falaria exatamente o que eu estou falando, glória a Deus. Mais importante que gerar fruto é gerar galho frutífero. Afinal, o tronco principal, que é Jesus, não produz fruto algum. Jesus não produz fruto, ele só produz galho. É os galhos de Jesus que dão fruto. E Deus quer que você comece a produzir galhos que dão fruto. Nós, os seus filhos, temos que produzir frutos, mas muito mais que isso, temos que ser pequenos cristos que produzem galhos bem alimentados por nós e estes, por sua vez, produzir mais frutos. É melhor eu ter um galho cheio de fruto, ou eu ter um galho com vários galhos e estes galhos cheios de fruto. Eu vou conseguir ter muito mais fruto. Quando a gente fez estudo em casa, ou fez a vigília em casa, eu chamei muitas pessoas, mas essas pessoas chamaram outras pessoas. Então, frutos, galhos que dão frutos. Jesus diz que temos que dar um fruto que permaneça, e isso muita gente deixa passar, por isso que eu falo que tem que ler a Bíblia devagar. Clé, posso usar você de exemplo? Nós pregamos Cristo para você, você não queria largar a tua vida, você ficava burrada comigo, só ficou aqui porque você precisava do trabalho. E quando você começou a ir a Cristo, a gente continuou te dando assistência, te ensinando, passando para você a palavra que Ele nos deu, a glória dele, tá? Não é nossa. E hoje você permanece e você dá frutos. E você tem galhos, você sabe disso. Você tem galhos crescendo em você, que darão frutos se ainda não estão dando. Você é um fruto que permaneceu. Não adianta eu só evangelizar, eu vou levar a pessoa na igreja uma vez e paro de falar com ela. Não rega. Você tem que preparar. Teve uma pessoa que a gente ficava até com uma certa... Enfim. Porque a pessoa tinha carro, tinha como ir na igreja, mas ela só ia quando a gente passava na casa e buscava. E eu falei, amém, vamos fazer isso. Porque se a pessoa precisa desse acalento agora, amém. Essa pessoa infelizmente se desviou. Não honrou, não permaneceu, e eu quero que o meu coração perdoe ela totalmente, porque ela foi desonesta comigo, mas amém, que Deus a salve. Eu amo essa pessoa e oro, e em nome de Jesus vai ser salva essa pessoa e quem está com ela. É o meu desejo, porque é o que Jesus faria. Tenho certeza que Jesus faria ou isso ou melhor que isso. Mas eu sei que eu fiz o correto. Eu tentei fazer esse fruto permanecer. Tem fruto que não vai permanecer, mas não é culpa nossa. Diretamente. Talvez seja também, né? Às vezes eu falei com a pessoa e não sei. Né? Então, a gente tem que dar um fruto que permaneça. Não permaneceu. Eu perdi esse fruto, eu não vou receber por esse fruto. Mas eu acredito que você vai receber pelo que você fez por ele, sim. Bom, a decisão foi dele. Eu plantei. Talvez a semente está lá e outro vem regar. Foi obra. Entendeu? Deus só vai me dar tudo o que eu quiser se eu gerar frutos que permaneçam. Tá, agora eu vou contar então para vocês um testemunho de quando eu ia na outra igreja. Cansei de levar gente na igreja quando eu comecei a me converter. Eu chamava, sabe aquele amigo chato? O fanático? Não sei se vocês já tiveram algum. Eu fui. Eu insisti até meus amigos ir, mas pela chatice. Eu acho que não era pela chatice eles iam. Pela força do meu braço. Eu não creio que tinha o Espírito Santo naquela época, talvez tinha. Mas, eu falo assim, como que eu ia falar? É porque eu não quero ser herege. Eu estou pensando numa maneira de falar, mas eu forcei e eu acho que Deus falou mais ou menos assim, tá bom, vai, leva. Não, mas sabe o que eu quero te falar? Essa moça que conta o testemunho do chá, que ela ia cometer suicídio, ela foi por causa de uma pessoa assim, insistente. Para se livrar da pessoa que estava perturbando ela guardou o veneno, falou, eu vou, quando eu voltar do chá eu passo. Só um veneno. Então, o Senhor nos assiste. Glória a Deus. É que eu era muito chato, você não tem ideia. Mas assim, Amém. Não que eu não seja mais, né? Às vezes eu sou. Mas enfim, qual que é a questão que eu quero trazer para vocês? Ainda que sejam frutos futuros, ainda não o são. Então eu não posso considerar nem esse caso que eu contei, nem esses meninos como fruto que permaneceram, porque não permaneceram, nem frutificaram. Então, eu só vou ter tudo o que eu quiser se eu gerar frutos que permaneçam. Só que você sabe o que é o mais legal? É que quanto mais eu gero frutos que permanecem, como por exemplo a Cleia,
Qual que é o meu pedido a Deus? Mais frutos. E aí Deus me atende. Porque eu estou pedindo segundo a vontade dele, Deus tem trazido mais. Então é essa a ideia, você se tornar tão parecido com Cristo que você só vai pedir o que Cristo pediria. E aí você vai ser atendido porque você está pedindo tudo que ele pede. Cristo não vai pedir um carro, muito provavelmente. Cristo não pediria uma moto. Cristo pediu um jumentinho. Pediu não, mandou pegar. Porque ele já sabia que era dele. Vai chegar um momento que você vai saber o que é teu. Você talvez não precise nem pedir, você vai saber que é teu. Você vai fazer igual Jesus fazia, chegava os endemoniados, ele falava, sai. Ele não ficava insistindo. Por quê? Porque já era dele. Ele só mandava. Ele falou, vai lá e pega a mula. É dele. Tudo é do nosso Pai, tudo que existe é do nosso Pai, consequentemente é nosso. Só que o Pai só dá para você aquilo que você está preparado. O mais incrível disso é que ele te prepara. Então, assim, parece meio contraditório, mas ele opera tanto querer quanto realizar, a Bíblia fala. Vocês só estão aqui hoje porque Deus quis. Vocês só estão preparados, estão frutificando porque Deus quis. Ele operou o querer e o realizar. E quem não veio? Ele não operou o querer e o realizar. É profundo isso, mas enfim, aí a gente vai entrar numa discussão calvinista-arminianista aqui que vai ficar bruto o negócio, aí vai até amanhã. E não vamos chegar a nada, né? O fruto que permanece é o fruto que você continua alimentando. Cléia, volta a falar, não é por soberba, mas você continua recebendo alimento aqui, não é? Sim, até mais agora do que antes. E a gente recebe alimento do nosso pastor. E o pastor recebe alimento de Cristo, e a gente recebe alimento de Cristo. Então, a gente continua dando alimento e recebendo alimento. Só fica firme o fruto que recebe alimento. Por isso que a gente tem que cuidar até que seja maduro. Eu contei para vocês um caso que não deu certo, mas teve um que deu. A gente se junta para fortalecer a fé, a gente se junta para orar pelas pessoas que estão precisando, a gente se junta para tentar achar uma solução melhor para chegar no coração daquela pessoa. Então, às vezes, a gente não se preocupa só mais com a gente, pelo contrário, mais com as pessoas que a gente conhece, né, doutor? É ajudar o time para fazer o gol. É dar água para o colega que está com sede. Nós temos um amigo que ele cometeu atentado contra a própria vida. E conhecedor da palavra. E em determinado momento, nós ajudamos esse amigo. E nós continuamos ajudando, e ele voltou a ser um pregador da palavra. É um galho que estava infrutífero. O Senhor nos usou para adubar, para tirar as folhas ruins, para preparar, para fazer enxerto, para dar alimento para esse galho, para tirar os fungos. O Senhor nos usou. E é algo que permaneceu. É algo que dará fruto, se é que já não está dando. Para a sua seiva chegar nesse fruto, você tem que estar no tronco principal. Se você não estiver no tronco principal, você não consegue levar alimento para quem está precisando. Eu quero finalizar com essa palavra, que foi a que Jesus deixou para nós. Ele falou que a gente tinha que obedecer só 2 mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Nisso se resume toda a Escritura. Se a gente realmente seguir esses 2 princípios, a gente vai estar obedecendo a Bíblia toda. A Bíblia toda se resume nisso. Vocês já pensaram nisso? Jesus conseguiu resumir a Bíblia toda. Só que aí, para a gente entender como amar a Deus sobre todas as coisas, como amar o próximo sobre a mim mesmo, eu preciso dela toda. Por isso é importante que a gente seja lavado pela palavra de poder. Amém uns aos outros. Amém? Vamos orar? Deixa eu contar para você. Agora, conte. Aquele da tua encontro com Deus, que é muito forte. Eu estava vivendo um processo da minha vida muito delicado. Eu cresci no berço evangélico, né? Minha mãe ela é pastora, só não dirige um pouco, agora ela só prega e fala. E eu vim assim, de uma realidade um pouco difícil, mas permaneci ali, não desviei, continuei, gerei frutos, pegava a palavra, fazia mensagem de libertação, tudo. Só que aí eu desenvolvi com um relacionamento hoje de 17 anos, né? 16 para 17. Não entendi. Eu Um relacionamento. um relacionamento de Você 16 para 17. entrou em um relacionamento? Isso. Ah. Aí ele foi meu namorado e veio e casei. Casei muito nova, inclusive. Eu sou 23, fiz 24 daqui a uma semana. E isso foi assim, um processo muito grande na minha vida, porque dentro desse casamento eu vivi muitas coisas que eu nunca imaginei. E aí deu muito errado e o divórcio veio. Só que esse divórcio veio num processo muito delicado, que eu tinha descoberto um câncer. E assim, aparentemente era uma coisa tranquila, porque câncer de tireoide não é tão complexo. O problema é que de uma cirurgia que era só um câncer de tireoide, virou tipo uma metástase. Aí pegou a porta da traqueia, deu todos os linfônodos,
E não saiu do pescoço, mas aí... Nele ou em você? Nela. Ele ficou numa proporção maior. E aí eu me senti assim, um pouco abalada. E aí aquele relacionamento abusivo que estava se acabando, e aí já emendou uma depressão, aquela vontade de não querer viver. E aí eu tentei contra a minha vida. Olha só, nunca imaginei que viveria isso. Mas o Senhor, ele, em todo momento, nunca levantou alguém para ir lá, mas ele foi me visitar pessoalmente. E um dessas visitas, foi através do encontro. Porque eu cheguei no encontro assim, totalmente destruída. E eu me lembro que quando eu pisei naquele lugar, eu não ouvia mais assim, Deus falar comigo, sabe? Parece que eu estava vivendo ali no deserto mesmo. Eu tinha uma visão, o Senhor me mostrou eu toda pelada diante de vários espelhos. Eu não conseguia ver quem estava no meu lado nem na minha frente. Eu via espelhos e tinha por toda parte. E naquele momento o Senhor falou assim, é assim que eu te vejo. Porque eu estava atrás daqueles problemas e eu não conseguia ver Deus. E além de não ver Deus, eu estava vivendo de uma forma que não estava agradando a Deus. E naquele lugar o Senhor falou comigo que era o meu Peniel. E eu tive um encontro com Deus. E eu não fui contra Deus, ele que me encontrou naquele lugar. E daquele dia minha vida teve um processo de transformação assim, verdadeiro. E hoje eu estou talvez igual a esses galhos, né? Vivendo esses frutos para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. O meu casamento não foi instaurado, né? Porque eu creio que foi fora do direcionamento. Mas eu consegui seguir minha vida. Para de tomar os medicamentos. Não sou contra, a gente tem que tomar remédio, Sim. né, tratamento psiquiátrico, mas eu acredito assim, que tem casos e casos. No meu caso, era estar vivendo uma vida fora do que precisava. E o Senhor, ele foi do tamanho do vazio da minha alma, porque eu fui curada da depressão, de uma doença que não tem cura, mas ele me curou. Amém. E eu sou feliz de verdade. Eu creio. Eu creio. Eu tive conversando, sempre a Cléia, né? A Cléia é uma das pessoas que eu mais converso aqui. E é muito interessante que você reconhece que você não estava vivendo na vontade de Deus. E as coisas vêm na nossa vida de fato. Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente faz colheita. E a nossa primeira reação, geralmente, é falar, pô, eu estou fazendo tudo certo e Deus permite isso na nossa vida. Mas não. Geralmente a gente está fazendo coisas erradas e a gente acha que a gente está andando certo. Muitas vidas só bagunçam porque elas não estão caminhando dentro daquilo que Deus separou para ela, dentro daquilo que o Senhor separou. O meu casamento teve problemas porque a gente não estava andando na palavra. Não só eu, ela também. A gente acha assim que às vezes pecado é você fazer uma atrocidade, mas quando você vive uma vida sem direcionamento, você também Sim, você vive as suas próprias escolhas. sim, exatamente. A misericórdia do Senhor é tão grande que ainda assim ele não nos alcança, né, para não permitir, desde que nós sejamos sensíveis ao ouvir, que algo pior aconteça. Quando eu estava afastado de Cristo, eu não deixava nem que ela ligar louvor em casa. Ela ligava e eu mandava desligar, que eu ficava com raiva. Só que o meu coração queria Cristo. Eu estava errado? Estava. Eu não ia na igreja, eu não orava, eu falava palavrão, enfim. Coisas. E aí uma vez eu estava na estrada e eu falei, Deus, eu quero voltar para o Senhor, mas não consigo. Não tenho condição de voltar. Só que eu me afundei, eu me afastei. Só que quem me resgatou foi o Senhor. Eu pedi misericórdia para Ele, porque eu já não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia voltar, eu não tinha força para voltar, eu não tinha fé para voltar. Mas minha esposa orava por mim. Quando eu falo que ela não estava caminhando na palavra, não é que ela estava... dá a impressão que ela estava batendo tambor no terreiro, né? Não é isso. Mas ela desrespeitava princípios, e eu também. Ela não era uma esposa submissa, e eu não era um marido amoroso. Eu era um marido que abandonava, eu ficava 40 dias fora de casa. Não se faz isso com a esposa, nem com o filho. Então, assim, eu falhava em princípios, ela também. Por mais que ela estivesse na palavra mais firme do que eu, ela estava em Cristo mais firme do que eu, ela também estava furando princípios. Eu era um marido ruim porque ela era uma mulher ruim. E ela era uma mulher ruim porque eu era um marido péssimo. Quando um dos dois começa a melhorar, a coisa vai ajustando. E o que fala onde que vai estar esse encaixe? Palavra. A palavra, ela vai moldando. A Cléia tinha um negócio na vida dela aí. Raquel sabe.
E aí a Cleia falou, ó, se entrar a palavra, tudo bem. A gente se ajusta, eu te ajudo, você me ajuda, a gente continua. Só que a palavra entrou e a palavra mandou o negócio. Desculpa, é um ser humano amado por Deus, perdão, Senhor, em nome de Jesus. Mas ela falou para aquela pessoa fazer isso aqui, ó. É o que a palavra falou para fazer, para encaixar com a Cleia e os dois terem Deus no meio. Só que a pessoa falou, eu quero fazer, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer só assim. Que é a palavra fofa, né? É o evangelho triunfalista, da prosperidade, de que Deus faz o que a gente quer e se eu estou sofrendo, a culpa é de Deus. Deus quer ver a gente feliz. Não que Deus não queira, Deus quer. Mas acima disso... mas não é só ver a gente feliz. Uma vez a esposa do pastor Jetro, a pastora Lela, falou assim, a gente não veio na Terra para ser feliz, a gente veio na Terra para cumprir propósito. Você acha que Paulo estava feliz na cadeia, chicotado com um monte de rato andando em cima dele? Talvez ele estivesse feliz com a paz que excede todo entendimento, na presença. Então eu creio que ele era feliz nesse sentido. Não, meu amigo, a gente já teve momentos de destruição na nossa vida que a gente estava feliz com Cristo. Mas vamos combinar, não era mais legal estar feliz com Cristo que com um carro do ano? Uma casa da hora? Ou numa piscina comendo uma pururuquinha? E com Cristo? Então isso acontece muito. A gente, às vezes, tem que... Ou a gente aceita o que Deus quer, ou a gente vai embora. Amém? Aí eu ficava orando, pedindo para que Deus então tirasse, para que Deus resolvesse o problema que eu tinha colocado. Amém, meu Senhor resolve para mim, o Senhor me ajuda que eu não consigo. Aí usou a Jaciele falou. Aí o Senhor falou, eu vou te dar força, mas eu sei que vai resolver. Mas é você que tem que resolver, porque foi você que colocou. Amém. Vamos orar. Deixa eu parar aqui.